Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar sobre o UFC Casabranca e mais uma vez da luta que todo mundo quer saber, que é Alex Poatan e Ciryl Gane. Eu vi um corte, de uma das entrevistas aí que o Poatan deu, onde ele fala sobre a movimentação do Ciryl Gane e a diferença, ele faz até a comparação com o Israel Adesanya. E é sobre esse tema que eu quero falar aqui, tá? O Poatan basicamente diz que ele enfrentou o Adesanya, que é um cara de altíssimo nível e principalmente com uma movimentação realmente brilhante, e que o Gane nunca enfrentou ninguém, por exemplo, do nível do Adesanya e tal. Então eu quero focar nesse vídeo aqui justamente na diferença que existe na movimentação dos dois, tá? Apesar dos dois, Gane e Adesanya, terem uma movimentação excelente, elas são bem diferentes. Vamos começar pelo Adesanya. De fato, o Adesanya, como eu disse, tem uma movimentação muito boa e o Poatan precisou fazer contra ele o que ele vai ter que fazer contra o Gane. Ele teve que tentar enquadrar. Então, o Poatan, na minha opinião, apesar de ter perdido muitos rounds, por exemplo, na primeira luta, ele perdeu 3 rounds e ganhou apenas um, que acho que foi o segundo round que ele ganhou. Ele movimentou da maneira que deveria ser, Ele foi andando de lado ali, tentando cercar, tentando dificultar, mas o Adesanya ainda assim conseguia, na maior parte dos momentos, sair da grade, Inclusive ele atacava às vezes para fazer o Poatan sair ali, ou acabava meio que clinchando, e muitas vezes ele conseguia até inverter e colocar o Poatan na grade. Então ele conseguiu fugir por muito tempo, quando lá no finalzinho da luta ele dá aquele chute, que pega meio de raspão, aquele chute baixo, ele cai ali, ele meio que sente, e aí o Poatan começa a enquadrar e o Adesanya meio que não consegue mais sair, e aí começa entrou, naquela zona que eu já falei várias vezes, de ficar na grade na frente do Poatan sem conseguir evitar, e aí ele acabou sendo nocauteado. Mas, de novo, até aquele momento ele estava conseguindo ter uma movimentação efetiva. E qual que é a diferença, do Adesanya pro Gane? Se vocês repararem, o Adesanya, ele tem a planta inteira do pé mais encostada no chão, Ele abre bem a base, fica bem de lado, ele também troca de base bastante como o Ciryl Gane, mas a movimentação dele era aquela, ele fica na distância, com a mão ali no meio do caminho, mas ele fica plantado porque ele gosta de entrar, bater firme, bater com potência e sair. Então, ele tem uma movimentação que ele é um pouco mais plantado, tá? Ele não fica tão leve, o Gane é diferente. Ao invés de ele ficar com a base bem aberta, o pé bem plantado no chão, e tudo bem, ainda é rápido, mas não é o mesmo estilo. O Gane, ele fica mais leve, apesar de ele ser um peso pesado, ele tem a movimentação mais leve, então ele não fica plantado, com a base extremamente aberta, como o Adesanya, e usando o tamanho da perna, o tamanho dos braços para ficar encostando e saindo e tal, O Gane não, ele fica com a base bem mais fechada, e muitas vezes ele fica saltitando, Então ele saltita, ele fica com os braços relaxados, ao contrário do Adesanya, que estica o braço para achar a distância, até para esconder soco, como eu já mostrei. O Gane, ele fica com os braços mais relaxados, saltitando, aí ele entra saltitando, bate, sai, entra saltitando, bate, sai. Por isso que geralmente falam, que ele não tem tanto punch. Por quê? Porque ele tá batendo ali leve, com o braço relaxado e sem estar plantado, porque quando você tá plantado, vem a potência, do golpe ali do chão, Quando você joga o quadril, enfim, você tá muito mais pesado, aí que entra o golpe. Às vezes o Ciryl Gane, de fato, por exemplo, quando ele nocauteou o Taito Iwasa, ele planta e joga uns golpes com força também. Mas quando ele tá afim de sair da distância, jogar de modo defensivo, ele tem essa movimentação, mais de ficar saltitando, dar um toquinho ali, os braços mais leves e tal. Então, não tô dizendo que um jogo é melhor que o outro. Por quê? Da mesma forma que o Gane tem esse saltitar ali nas pontas dos pés e tal, e a guarda mais relaxada, os braços mais relaxados, ele fica mais exposto, a chute na cabeça, por exemplo, Então, às vezes chute na perna mesmo, ele tá movimentando, toma um chute, ele pode desequilibrar, então tem vantagem e desvantagem. Outra coisa, o Adesanya, ele tem ângulos para atacar um pouco menos variados do que o Gane, Por quê? O Adesanya, de novo, ele tá mais plantado, então ele troca de base e tal, ele consegue contra-golpear muito bem, com potência, porque ele tá plantado, só que ele não tem essa variedade que o Gane acaba tendo. Por quê? O Gane tá saltitando, então ele saltita, troca de base, vai para um lado, volta, então você vê que ele abre muitos ângulos nas laterais para atacar, inclusive até andando para trás. Ele tá saltitando, o cara vem, ele sai, consegue jogar golpe, então ele fica o tempo todo indo para um lado ou para o outro e conseguindo tocar, ser mais leve ali. O Adesanya não, por ser mais plantado, ele espera você vir e ele fica mais em linha reta, Então ele sai e pum, responde com potência. O Gane não, ele tá ali toda hora pulando. A questão toda é, ele vai conseguir ficar saltitando ali por 5 rounds, numa luta onde o Poatan vai tentar cercar o tempo inteiro, como ele fez com a Adesanya, num lugar onde não
não tá nem com clima, né? O ambiente não está climatizado, porque não tem um ar-condicionado ali, tá céu aberto, numa temperatura mais alta, né? Então, assim, é desgastante. Então, o Poatan fazendo a mesma movimentação que ele fez com a Adesanya, aquela movimentação lateral, cercando, né? Aquilo pode exigir com que o Gane tenha que ficar ainda mais saltitando de um lado para o outro. Então, isso consome energia. Inclusive, se a gente repara nas lutas do Gane, tem algumas que ele começa desse jeito, né? Saltitando rápido, ângulo para lá, para cá, enfim. Um cara que parece bem chato de você conseguir encontrar. Só que do terceiro round para frente, a gente começa a ver que ele fica com uma movimentação mais parecida com a Adesanya. Ele planta o pé no chão e começa, tudo bem, a oferecer risco com golpes mais fortes, mas ele não fica tão evasivo, ele não fica realmente criando tantos ângulos como quando ele tá leve, né? Ele acaba respondendo mais golpes, né? Usando mais contra-golpes ali, mais potentes, mas menos variados, né? Porque justamente ele perde esse entra e sai, né? Então, assim, o começo da luta ele lembra muito, sei lá, um lutador mais do taekwondo, né? Aquela guarda relaxada, saltitando, entra e sai. A gente não vê o Adesanya fazendo isso. Aquela mão solta ali na linha da cintura e saltitando e tal, e chutando, enfim. O Adesanya, de novo, ele abre muito a base, planta o pé no chão e ele ataca, volta, realmente usando esse movimento das pernas, dos joelhos, do quadril, e respondendo com potência, como ele já nocauteou, inclusive com contragolpe, é um excelente contragolpeador, só que, de novo, ele não tem essa movimentação de girar, né? Pro Adesanya girar com frequência, como o Gane faz, gira batendo, é mais difícil, né? Então, o Adesanya gira, sim, né? Ele tá trocando, às vezes o cara tá vindo encurralar, ele para de bater, ele fecha as pernas e movimenta e circula. Diferente do Gane, que, de novo, ele fica mais ereto, as pernas, né? A base mais fechada, saltitando, aí ele anda e vai só dando aqueles tapinhas ali, né? Com o braço mais leve. Enfim, são estilos diferentes, mas a proposta, a ideia, a estratégia do Poatan é a mesma. Independente de ter diferenças na movimentação, no footwork dos dois e nos ângulos que eles atacam, enfim, a postura, são duas trocações brilhantes, mas são diferentes. O que o Poatan tem que fazer é o mesmo trabalho, tá? É andar de lado, é cercar, é não seguir, tá? Porque você seguir o Adesanya já é ruim, tá? Já é difícil, mas ainda assim é bem mais fácil que o Gane, porque o Gane, de novo, ele parece mais leve até que o Adesanya movimentando, ele fica bailando, ele gira muito. Então, se realmente você for seguir, é pior ainda, tá? O Gane é pior ainda para você seguir do que o Adesanya. Mas, é o que eu falei já, e por isso que eu mantive meu palpite, o Poatan é um cara extremamente experiente na trocação, ele corta justamente esse ângulo, ele vai de lado, ele movimenta igual um siri, né? Que é o ideal, né? Você seguir o cara. Então ele para, o cara anda pro lado, ele vai cercando. Então a questão toda é essa, é conseguir enquadrar, mas depois que enquadra, tem que acertar os golpes, né? Porque tanto o Adesanya quanto o próprio Gane já fez em lutas com o Ngannou e tal, quando ele é enquadrado, o que ele faz? O que o Adesanya fez com o Poatan e o que o Gane fez com o Ngannou? Ele pega, avança e clincha, né? Clincha e aí faz força para inverter para grade e depois sai, né? Então é isso, o Poatan vai precisar primeiro encurtar ali, tirar o máximo de espaço para chegar e quando chegar ele conseguir bater, não ser clinchado, não ficar preso na grade. Então assim, é difícil, né? Mas se fosse fácil, né, não era o UFC, era qualquer outro evento. Mas é isso. Então aqui eu tentei traduzir um pouco, apesar da qualidade dos dois, realmente os dois ter footwork e movimentações parecidas, tem diferenças, tá? De novo, o Gane, apesar de ser o peso pesado, ele tem a movimentação mais na ponta dos pés ali, abrindo muito ângulo e tal, diferente do Adesanya, que é um cara que acaba sendo um contragolpeador até mais perigoso do que o Gane, justamente porque ele tá plantado e ele tem uma envergadura, né, diferente da maioria dos seus adversários. Então, quando o cara erra, ele joga golpe muito potente, consegue nocautear, como nocauteou, inclusive, né? Já o Gane é mais difícil de conseguir esse nocaute, porque ele não tá plantado, mesmo sendo mais pesado, é mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, a vantagem é o quê? Que ele bota muito volume e é muito difícil de achar ele. Não à toa o diferencial de golpe do Gane é tão melhor do que do próprio Adesanya e do próprio Poatan. Enfim, comente sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Gane vai conseguir bailar aí por 5 rounds? Ou vocês acham que os mosquitos e o calor não vai deixar? O Poatan vai enquadrar e vai botar ele pra dormir? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!